pessoal, tranquilo? Lucas aqui. E hoje a gente vai passar por uma dica super legal de TypeScript para você que está aí copiando e colando o boilerplate para cima e para baixo. Você sabia que dá para você estender a sua configuração e não precisar ficar escrevendo tsconfig toda vez? Bom, então deixa eu te explicar como é que isso daí funciona logo depois da vinheta. Mas antes de começar, eu já quero pedir para você deixar aquele like no vídeo aqui, para não esquecer, se inscreve aí, ativa o sininho, porque isso me ajuda a saber se você gostou ou não do conteúdo que você está vendo aqui. E aí eu posso produzir mais conteúdo sobre ele também no futuro, beleza? Então, bora voltar e falar de tsconfig. Bom, quando você começa qualquer projeto em TypeScript, qual que é a primeira coisa que você faz? A gente roda um comando, né, tsc-init. O que esse comando faz é criar um novo arquivo tsconfig.json, que é o arquivo de configuração do compilador do TypeScript, né? Ele tem um monte de configuração que aparece ali, e por mais que ele seja bem explicadinho, ele tem todos os comentários e tudo mais, é muito difícil de saber exatamente o que você vai precisar mudar para cada um dos projetos, até porque cada tipo de runtime pode ter uma configuração ótima e específica. Por exemplo, quando a gente cria um projeto do Dino, a gente não quer incluir nenhuma lib, porque ele já tem as libs internas. Além disso, a gente precisa que ele esteja no modo estrito para poder funcionar. Outra parada é que quando a gente tem versões diferentes do Node, a gente geralmente quer mudar a saída para a versão específica do ECMA, por exemplo. Então, se a gente estiver no Node mais novo, 21, a gente quer a saída para o ECMA 2022, incluindo as libs mais novas. Mas se a gente voltar para algumas versões mais antigas, por exemplo, aí a versão 18 do Node, imagina que você tem um projeto legado aí que você precisa dar manutenção, por exemplo, certo? Seu TypeScript config, seu tsconfig, vai ser quase igual, mas a gente não pode só fazer a saída direto para o ES 2023 porque ele não suportaria. Então a gente precisa mudar para ES 2022. Então tem todas essas nuances de cada ambiente, quando usar o que, aonde usar o que, qual que é a melhor configuração para cada um. E lá na formação TS, que é o meu curso completo de TypeScript, a gente tem um módulo só para falar do tsconfig, inclusive a gente tem uma aula exclusiva para explicar quais são as principais configurações e o que elas fazem, né? Além de entender melhor como usa cada uma dessas configurações e inclusive fazer o que eu vou falar para você aqui nesse vídeo, tá? Então chega mais lá na formaçãots.com.br, que as vagas elas são limitadas e as turmas elas enchem bem rápido, beleza? Mas como que a gente pode facilitar esse caminho? Uma opção é você ter um repositório com seus tsconfigs todos, né? Você pode ir lá copiar e colar tudo quando você precisa, certo? Errado. Porque se você precisar mudar qualquer coisa, você tem que, primeiro, ir lá no repositório, clonar o repositório, ter os dados locais, depois ver o que você mudou, aí atualizar a informação, e no final você precisa fazer o commit e enviar essas mudanças. Isso é simples. E aí entra a parte mais chata de todas, que você tem que ir em todos os seus projetos que está usando esse template e atualizar um por um. Isso demora muito tempo, é muito chato e não vale a pena. Então, qual que é a saída que a gente tem que fazer? Felizmente, a comunidade também não gosta da ideia de copiar e colar código para lá e para cá, então por isso a gente tem um repositório chamado tsconfig/bases, que eu estou deixando aqui na descrição. Isso porque o tsconfig pode estender outros arquivos, e isso é muito comum quando a gente tem, por exemplo, um monorepo, porque você pode criar um arquivo tsconfig padrão na raiz, e todos os repositórios podem estender esse arquivo, ficando só com as configurações locais, mas somando as configurações do repositório pai. Então você não tem que reescrever toda vez. Só que isso não é tudo que a gente pode também fazer. A gente pode baixar e estender essas configurações por módulos. Então como funciona? Primeiro, a gente cria um repositório simples e aí é só em qualquer lugar do seu computador criar uma pasta e rodar dentro dela npm install TypeScript. Depois você pode rodar o mesmo comando, tsc-init, isso vai criar o seu arquivo tsconfig. Mas um parênteses aqui é que você também pode criar um arquivo tsconfig.json vazio e aí preencher ele na mão. Isso até pode ser melhor, porque a gente vai fazer aqui hoje. Agora a gente vai lá no repositório e ver a lista de arquivos disponíveis. Bora escolher aí a Node 21 que a gente estava usando. E agora a gente pode pegar e rodar esse comando de instalação para poder instalar o nosso tsconfig, mas repara que a gente também está rodando ele com -d, porque ele também é um pacote de desenvolvimento. A gente só quer ter ele em desenvolvimento e não em produção. Beleza, agora a gente já tem nosso arquivo lá, mas como que a gente estende esse arquivo? Então bora abrir o nosso arquivo tsconfig.json e aí a gente só coloca a palavra extends e o nome do nosso arquivo. Repara que se a gente der um Ctrl-clique dentro do caminho, né, no caminho do arquivo, ele vai levar a gente direto para esse arquivo de configuração. E agora a gente pode fazer uma coisa bem legal, que é sobrescrever a configuração, porque quando você estende a configuração, na verdade, qualquer configuração que você colocar manualmente dentro desse arquivo vai sobrescrever a configuração original. Então, se por exemplo eu quiser forçar a importação de JSON, eu posso só adicionar compiler options e depois adicionar o resolve JSON modules como true. E isso vai adicionar na configuração original essa configuração também. Então, estender arquivos de
configuração é a melhor forma de manter o seu repositório atualizado e configurado corretamente. Isso porque, se você precisar atualizar uma configuração para todos os seus repositórios, todos os seus projetos, você pode só trocar o extents. Isso vale para todos os seus arquivos, por exemplo, arquivos próprios. Você pode ter o seu próprio repositóriozinho, colocar um monte de arquivo test-config lá, criar um módulo da NPM que empacota todos eles e estender o seu próprio código, ou então baixar diretamente. E aí, quando você atualiza algum desses arquivos, é só trocar a versão do pacote do NPM e instalar tudo de novo. Bom, pronto, sua configuração está atualizada em todos os lugares, beleza? E é isso que eu queria te mostrar hoje. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nova e vejo você no próximo vídeo.